Olha, você já ouviu falar em um projeto de lei que cria uma cota para homossexuais em concursos públicos? Ou alguém te enviou pelo WhatsApp um alerta de que pagará multa de R$ 150 se perder o prazo de cadastramento da biometria para votar em 2018? Se a resposta for sim, você foi alvo das fake news. As fake news é um assunto muito sério, que está mobilizando o mundo inteiro nas eleições dos Estados Unidos. E no Brasil agora, vamos ver o que vai acontecer. Tá? O combate ao fake news será um fator decisivo nessas próximas eleições. Para falar sobre esse assunto, recebemos hoje aqui, no Algo Mais, a advogada Tatiana Costa e o jornalista José Linhares Júnior. Sejam bem-vindos. Falar sobre notícias falsas. Bem-vinda, Tati. Tudo bem? Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Nossa, meu Deus do céu, que altura você tem? 2,5. Jesus, acho que é a pessoa mais alta que eu já vi nos últimos anos. Ai, papai. A gente já sobe no salto, mas mesmo assim, seja bem-vindo. Então, gente, notícias falsas. A gente sabe que nos Estados Unidos, essas últimas eleições aí do Trump foi uma loucura e era o que mais se comentava. E no Brasil, a gente tem essa preocupação. E hoje eu trago esse assunto aqui, viu, gente, para alertar especialmente a população. No cuidado, recebeu uma notícia, vamos ver se aquilo é verdade, antes de estar passando adiante. Não é isso? Vamos começar com você, falar sobre como você vê essa questão das notícias falsas, especialmente no universo da internet. É interessante a gente tentar caracterizar o que é fake news inicialmente, né? Com o fenômeno das redes sociais nos últimos anos, o assunto veio à tona, as pessoas começaram a conversar, começaram a discutir e, como foi bem colocado aqui anteriormente por você, ganhou um âmbito maior ainda com as eleições dos Estados Unidos. Só que fake news, só que mentira, no que diz respeito à notícia, sempre aconteceu. Não é um aspecto que iniciou agora com as redes sociais. É um fenômeno que sempre aconteceu. Só que o que caracteriza a fake news na internet? Aí é outro parâmetro assim, que a gente tem que traçar histórico da coisa. As fake news na internet, elas não começaram com o âmbito político. As fake news na internet começaram com monetização. As pessoas criavam notícias falsas para que outras pessoas acessassem os sites e, a partir daí, a partir desses cliques, começasse a se ganhar dinheiro com a internet. Eram notícias a respeito de morte de atores, de acidentes que não tinham acontecido, esse tipo de notícia que era caça-clique. Só que na política, às vezes, ela se vale de coisas boas. Sim. E de coisas ruins. Essas fake news da internet para caçar clique, para monetizar, para gerar acesso em sites, começaram a ser utilizadas na política. E aí a coisa pegou um rumo hoje, pegou um âmbito muito maior. É um volume que ninguém controla. Essa é a questão, né? Na hora que começa a notícia, que ela entra na vida das pessoas e você não controla. E apesar de termos as leis, não é? Que já vou falar com a Tati sobre isso, sobre essa questão da legislação, não se tem controle, né? Então, você como jornalista vê isso, é perigoso isso, né? E a população precisa ser alertada. É porque o que acontece, Paulinha? Antigamente, no processo de comunicação, ela era unilateral. O jornalista, antigamente, publicava coisa no jornal, falava coisa na televisão, falava no rádio e ficava por isso mesmo. O emissor, ele emitia a notícia, o receptor recebia e ficava e morria nele. Hoje, com a internet, não. Hoje, as pessoas, o telespectador, o ouvinte, o leitor, ele faz parte direta no processo de comunicação, gerando informação e divulgando informação. As pessoas, hoje, eu conheço pessoas que são mais influentes do que alguns jornais aqui de São Luís. Pessoas que têm um Instagram que é seguido por 150, 200 mil pessoas. E aí você já imagina o estrago que uma pessoa dessa faz quando publica uma reportagem ou uma notícia inverídica. É verdade. Agora, você que tem aí MBA em Marketing Político pela Faculdade Maurício de Nassau, fala para mim, como é que você vê as pessoas que fazem uso disso? Quer dizer, quem está plantando essas notícias, além de ser, né, antiético, perigoso, a população fica desavisada. E você acha que existe uma sensação de que você nunca vai ser punido? Essa sensação, ela existe sim. As pessoas hoje, e até é bom deixar claro para os telespectadores, que quem não é só penalizado... Aí já vou invadir um pouquinho aqui. Tati, eu vou para a Tati agora. Eu vou para a Tati agora. Tá, okay. Tati, fala pra gente, como é que existe
essa legislação, ou seja, as pessoas, não só quem escreve, mas quem está passando adiante, corre o risco de ser punido? Sim. Como já foi dito, né, aqui, as notícias falsas já existem há muito tempo. Por que elas ganharam essa dimensão? Por conta das redes sociais, do uso da internet e dessa mesma maneira agora com as propagandas eleitorais, né? A gente vê como isso ganhou uma grande dimensão por conta da viralização, que é a rapidez que essa notícia corre. Muito então, rápido. Nós temos que ter um cuidado maior, né, para combater. Mas, desde o Marco Civil Regulamentar, já se falava que era proibido o anonimato, né, no Brasil, essa divulgação. Então, não é só agora, como ele mesmo já disse nas eleições, claro que nesse momento, para estar regulamentando o pleito, para estar promovendo a lisura das eleições, a gente tem que ter um olhar, um cuidado mais rigoroso. Mas, além das combinações que a legislação eleitoral traz, nós temos as combinações criminais, as reparações cíveis, o direito de resposta, tudo isso já é feito, sim. E você acha que nessas eleições as fake news vão estar aí atrapalhando esse processo? Você é advogado especialista em direito eleitoral. Como é que você vê as fake news esse ano, aí nessas eleições que se aproximam? Nós vimos muito falar nas fake news nas eleições dos Estados Unidos, né? Mas as plataformas, elas buscaram meios de estar coibindo. Inclusive, no último evento que eu tive de congresso em direito eleitoral, o Facebook, o Google estiveram presentes, apresentaram como medidas, né, parcerias com empresas de checagem, como a Lupo, aos fatos, que são empresas de checagem que fazem isso aqui no Brasil, além da informação, né, a população. Porque influencia muito na hora da decisão do voto. Eles estão enviando mensagens para que as pessoas chequem antes de estar compartilhando. Sim. E já existe jurisprudência, os tribunais já falam que compartilhar, né, você pode estar sendo responsabilizado também, não só por criar, mas por compartilhar. E a legislação eleitoral, ela veda não só o anonimato, como ela veda os perfis fakes. Nós temos combinações para isso, multas, sanções nesse sentido, os robôs, a maneira de proliferar notícias falsas. Especialmente assim no WhatsApp também, que a gente sabe que o WhatsApp as pessoas usam muito e vão passando para frente. É muito perigoso isso. Então esse alerta fica, você como jornalista, eu queria que você fizesse esse alerta à população, de estar checando aquelas informações, né? Porque são notícias enganosas que inclusive até mesmo os meios de comunicação às vezes passam, né, achando que estão dando uma notícia de última hora. Sobre o WhatsApp, eu queria até falar que eu acho mais grave, gente, porque lá no Instagram, no Facebook, a gente tem como conter, né? A Justiça Eleitoral está de olho, fica disponível. E no WhatsApp? Eu também te pergunto, o que você acha, né? O que acontece? A fake news ela não é tão simples. O processo de fake news, qual é a meta de uma fake news? É desinformar. Enganar. É enganar. Aqui no Maranhão a gente teve caso esse ano de um auto fake news. Ah, é? A gente teve caso de um auto fake news. Pode falar para nós? Não, eu não vou falar o nome aqui por uma questão de legislação eleitoral. É claro que eu já quero saber. Mas a gente teve um... perguntar, né? A gente teve um político aqui no Maranhão que divulgou, né? Olha, estão fazendo fake news contra mim que eu morri. E as pessoas começaram a acessar o link de um blog muito famoso aqui, o nome do blog eu posso falar, né? O blog do Luiz Cardoso, foi divulgado como se tivesse falado da morte de um político. E o link não era o link do blog do Luiz Cardoso. Ou seja, o político divulgou a notícia dizendo que estava sendo vítima de fake news e não se deu o trabalho sequer de secar o endereço. Ou seja, isso é loucura. É desinformar. A auto-fake news, sim, enquanto ferramenta de desinformação. Eu acho que é uma maneira de enganar. Esse que é o nome. É enganoso. Pois é, né? E também enganoso também para o processo. E também tem que se tomar muito cuidado com a proporção que isso toma. Porque alguns políticos estão se arvorando nessa questão de fake news para tentar se blindar em relação às críticas.
Né? Teve um caso na semana passada, um desembargador aqui do Maranhão também se manifestou contra um político, eu também não vou falar o nome, se manifestou contra um político para ele parar de processar os outros. Porque tudo é fake news, tudo é fake news. E a gente tem que saber diferenciar uma coisa. É notícia, precisa ser dita. Pois é, o controle prévio é perigoso por isso que é melhor o que você está fazendo gente, hoje aqui, informar, e também tem educar digitalmente. E também tem outro aspecto, erro jornalístico é uma coisa, fake news é outra. Às vezes um jornalista na pressa, que a gente sabe que com a internet hoje tem que ser divulgada a notícia rápida, que os leitores estão vorazes, você não pode ter mais 1 dia, 2 dias, 3 dias para checar uma notícia como era antigamente. E às vezes os jornalistas, eles vivem essa pressão dentro da redação, tem que dar notícia logo. E está em tudo. E o que acontece? O que às vezes é encarado como fake news, às vezes foi simplesmente um erro de checagem. Aí eu te peço licença para dizer que nesse ponto que eu, enquanto advogado, digo que é importante, mais do que é certo ou errado, avaliar o papel do jornalista, porque tem vários tipos de fake news. Se a gente for discriminar aqui, passa o programa inteiro falando. Sim. É a dimensão, falar sobre notícia fraudulenta, a dimensão desse dano, né, a culpabilidade que foi empregada. Fazer uso, né, de enganar as pessoas. Exatamente, para poder, né, chegar nas combinações legais. Então é importante isso, destacar o tamanho do dano para falar que é fake news. E as fake news, por exemplo, até mesmo no futebol, né, que citou o meu diretor, eles fazem uso disso para dizer que repassaram um passe de um jogador, portanto, para valorizar aquele passe. Quer dizer, é uma mentira enganosa, para criar um outro movimento. Né? E eu trago esse assunto hoje aqui, especialmente chegando às eleições, para alertar a população com relação a isso. Fazer uso das redes sociais para estar passando adiante em verdades é muito perigoso. Né? Então, é importante checar. Não é? Linhares, você pode falar. As dicas que eu dou para o leitor, assim, quando você receber uma coisa pelo WhatsApp, tem muita gente que compartilha sem sequer clicar. A primeira coisa que você tem que fazer quando receber uma notícia dessa é clicar para ver se realmente existe. Porque muitas dessas você clica, o link nem existe mais. Verificar fontes, a primeira coisa que você tem que fazer é clicar no link. Acesse o site. Você acessou o site, vá no Google, que é uma ferramenta simples, todo mundo conhece. Você digita a notícia e procura. Se essa notícia tiver apenas nesse site, você aguarda, espere, tenha responsabilidade. Se você perceber que essa notícia já foi divulgada em 4, 5, 6 ou outros meios de comunicações diferentes, aí você pode começar a divulgar que já está caracterizado, digamos assim, 70% do caminho já foi percorrido. Só que não é infalível, essa técnica ela não é infalível. Pode ser que às vezes um meio de comunicação dá uma notícia, que outros criam uma reação em cadeia, né? E o negócio viraliza, como foi tão bem dito aqui pela Tatiana. Mas acima de tudo, pessoal, acesse, depois de acessar o meio, procure no Google, veja se essa notícia está em outros lugares, procure o nome da pessoa, pode ser o candidato a governador, o candidato a deputado estadual, o candidato a deputado federal, o artista, o jogador de futebol. Digite o nome dele no Google também e faça uma checagem. E como foi também dito aqui pela Tatiana, às vezes 3 minutinhos que você gasta no telefone celular fazendo essa checagem por conta própria, pode impedir que você seja processado e tenha um prejuízo de 3, 4, 5, 10 mil reais. É verdade. Trazendo aqui para a Justiça Eleitoral, foram criadas algumas medidas, eu até deixei aqui o número da denúncia, né, que é o AB Maranhão criou uma comissão extraordinária. Está no vídeo do pessoal de casa, quem tiver dúvida. Vocês podem estar ligando, mandando WhatsApp, fazendo essas denúncias, nós vamos estar avaliando. Eu sou da Comissão da Advocacia Eleitoral da OAB, e junto com a Comissão de Direito Digital, de uma maneira educativa, a gente vai estar dando palestras, vai estar informando. Muito bom. E no portal que eu trabalho também, no imirante.com, a gente criou uma editoria chamada Real ou Fake, que é justamente para... Real ou Fake. Real ou Fake, no imirante.com. Na telinha também, então é só acessar o imirante.com que você entra lá, Real. Pois é, e se as pessoas também puderem mandar para o telefone do WhatsApp do portal, também está lá disponível. As pessoas tiverem alguma dúvida, foto que ela acha, ela pode mandar para a gente que a gente faz a checagem. E é muito importante, né? A gente sabe que tem a legislação, mas a gente sabe que está na mão da população também de ter essa responsabilidade, de cuidar, trazer para você a responsabilidade, checar antes de passar para frente. Olha, a gente conversei aqui com o Linhares Júnior, foi um prazer receber vocês aqui, formado em filosofia pela UFMA.
e em jornalismo pela Faculdade de São Luís e também marketing político. Foi um prazer conversar com você, tá? Que tenhamos aí um pleito tranquilo, né? Que as pessoas possam ter notícias verdadeiras, né? Saber quem são os candidatos, o que eles estão fazendo na real. A gente foi muito falado aqui do jornalista, do político, do Parará. Mas é importante, Paulinha, que também a gente diga que 80%, 90% da responsabilidade de proliferação de notícia falsa é do eleitor. Exatamente. Né? O político canalha faz um fake para atingir um adversário, o jornalista vendido faz a mesma coisa, mas se o público tiver responsabilidade, eles vão ser... eles vão ter insucesso na tentativa de plantar fake news. Por isso é que a gente tem que chamar a responsabilidade do eleitor, não apenas de votar, mas também quando for divulgar a notícia no seu WhatsApp e nas suas redes sociais. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. E aqui também Tatiana Costa, natural de São Luís, advogada especialista em direito eleitoral, é assessora da Procuradoria da Assembleia Legislativa e membro da Comissão de Advocacia Eleitoral da OAB. A gente sabe que tem a legislação e, de verdade, vocês estão disponibilizando esse espaço aí, né, para trazer a importância que a população será alertada, especialmente agora nas eleições, né, sobre fake news. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada também pelo espaço no programa. Eu quero parabenizar porque entendo que o importante é informar, mais do que o controle prévio, como meu amigo jornalista disse aqui, que está sendo feito muito pela Justiça, é informar. Isso que você está fazendo aqui, porque esse é o papel de todos nós, da sociedade, de nós que somos advogados, de nós que somos jornalistas, de todos nós, né? Para não só nas eleições, mas você sabe que na vida artística, como você mesmo chegou a dizer sobre a questão do esporte também. Sim. Nós temos que evitar, porque isso destrói imagens, destrói instituições, tanto que essa campanha da OAB, junto com a CNBB, né, que no Maranhão foi feita para se manter, para palestrar nas escolas, estiveram presentes partidos políticos, estiveram presentes universidades no dia que nós fizemos, né, o lançamento da campanha, agora 1º de agosto, e fora isso, trazendo para o lado eleitoral, o ideal é que nós possamos ter uma eleição limpa, que o candidato possa realmente fazer essa grande festa da cidadania nesse momento e que o eleitor possa escolher, através da propaganda eleitoral lícita, tá bom? O melhor para nós. Isso. E, para isso, o TSE e o TRE Maranhão, também através da sua ouvidoria, vai estar recebendo denúncias, além da OAB. Fiquem atentos, cuidado com o que compartilhar. Consciência, né? E consciência. Consciência. Acima de tudo. Obrigada pela presença de vocês. Tá um excelente final de semana.